Fala galera, vamos falar hoje sobre a Superliga da Europa. Salve, Essa galera. nova notícia aí que abalou o mundo do futebol. Eu sou o Punch, Exatamente. esse é meu amigo Lucas e a gente vai Salve, discutir sobre salve. isso hoje. Essas últimas 48 horas aí foram quentes no mundo do futebol. 48 não, foi ontem que anunciaram isso, foi as últimas 12 horas, né, Lucas? Sim, mas tem notícias já alimentando a criação já há umas 48 horas já, viu? Não, na verdade faz muito tempo já que vem falando disso, Sim. tipo, Eles já estão do mesmo planejando jeito que essa a gente liga, fala aqui essa liga daquela. faz 5 anos, viu? 5 anos de planejamento já. Então, do mesmo jeito que eles falam de Champions League das Américas aqui, que falavam de juntar Estados Unidos, blá blá blá, já se fala disso lá há muito tempo. Exatamente. E Mas depois a gente fala a nossa opinião. Mas assim, o que seria essa Superliga? Juntaram assim, tipo, os maiores clubes lá da Europa, que tem tipo o time da Espanha, da Itália, da Inglaterra. Acho que esses três países só, porque queriam colocar a Alemanha É. e França também, só que o PSG e o Bayern e o Borussia não aceitaram. Os alemães sempre contra o mundo, hein, Pancho? Incrível. Mas tipo, tá os maiores clubes, Real Madrid, Milan, Inter, Ah, Barcelona, Atlético de Madrid. E exatamente. O presidente do Real que vai ser o presidente dessa Superliga, né? Florentino Pérez, né? É. Falta agora as novas potências, digamos, econômicas, né? Paris Saint-Germain, que são esses Ah, times que têm poder aquisitivo forte na Europa, né? só o Paris, né, que falta, porque o Manchester City, o Chelsea, tá todo mundo aí já. Sim, Manchester sim. United. Então, me surpreendeu o Manchester City estar nessa lista, né? Pelo fato dele também não ter conquistado a Champions. Me surpreendeu Ah, mas é bastante. um dos clubes mais ricos, tipo, tem o Guardiola. Ah, Não tem como, né? eu acho que ele foi meio com as outras, né? Porque o Paris Saint-Germain bateu o pé, né? Pelos motivos aí que você vai falar aí do presidente aí, do dono, né? Do Paris Saint-Germain. Não, o Paris Saint-Germain, tipo, o Bayern, o Borussia e o Paris bateram o pé. Porque acho que a Bundesliga como um todo, incluindo os clubes, foram contra. E o PSG ele foi contra, não deu esse motivo óbvio, mas assim, o que eu tava vendo é que o dono do PSG ele tem direito comercial sobre as transmissões da Champions e ele também ele tá dentro da FIFA lá organizando a Copa do Catar. Ou seja, por Então, fatores tipo, políticos e econômicos. Nada então muito ele simbólico tá de dentro das duas segregação de empresas que vão equipes. ser, Exatamente. ele tá dentro das duas empresas, foi mal. Ele tá dentro das duas empresas que vão ser mais prejudicadas, então não faz sentido ele ir Sim. para dentro. Só que assim, se for algo que vire mesmo, aí ele vai ter que entrar, né? Porque o clube dele vai ficar de fora do maior campeonato do mundo. Não, e também pelo fato dos jogadores, né? Neymar, Mbappé são jogadores de equipes de jogos grandes, né? Não sei se para a carreira deles vale mais uma suposta semifinal de Champions contra equipes de nível Leicester ou inferiores do que jogar uma Superliga, né? Contra Barça, Real Madrid. Acho que falta, né? Fica Então, porque faltando um espaço. a gente ainda não comentou isso, né? A Superliga, a ideia dela é ser um campeonato gigante, com 20 times mesmo, e que vai ter fase de grupo, vai ter mata-mata, vai ter final, Assim, premiações e vai durar o absurdas ano em inteiro, assim. dinheiro. Só de participação, se eu não me engano, Então a ideia, né? gira mais de 300 milhões só para você participar da Superliga. Não, a ideia é realmente fazer muita grana, assim, tipo, disparar o lucro econômico dos times. Na minha opinião, agora indo pra parte já de a gente discutir o que a gente acha, né? Eu acho que a ideia tipo, de fazer um puta campeonato, virar uma NBA, né? Igual tá todo mundo falando, virar uma NBA do futebol, porque vai ter só a nata do futebol. A ideia é legal. Só que ao mesmo tempo você vai acabar com os campeonatos nacionais, você vai acabar com a própria Champions, você vai acabar com os times menores. Sim. Porque Você se segrega um pouco, né? Segrega um porque assim, pouco. acaba com a competitividade. A única competitividade que vai ter é dentro dessa liga, porque o Sim, sim. Barcelona, por que ele vai colocar o Messi para jogar, sendo que o lucro dele não deriva mais dessa liga, sendo que ele não precisa mais se classificar dentro desse campeonato para a Superliga, ele já está classificado de qualquer jeito sempre. Aí a gente vai ter um monte de time dentro da Superliga, né, que o futebol não condiz com a realidade atual, né? Por exemplo, hoje Milan, Inter de Milão sai atrás até mesmo, acredito eu, que Leicester, que Borussia Dortmund, que estava agora nas quartas, que Não, Red Bull, são sim, mas times que não vêm você dá mais chances para frequentando. esses times. Sim, sim. Por- Porque você pega, por exemplo, o campeonato italiano.
Dá mais É isso chance. que eu tô falando. Sem os grandes, eles vão ter agora toda a oportunidade. Mas já se mostrou no decorrer dos anos que, independente do campeonato, a prevalência dos grandes é muito forte. É Bayern campeão de 13, 14 vezes seguida. Juventus 11 vezes seguida. O espanhol alterna entre Barcelona e Real Madrid. Quando não, é o Atlético de Madrid que surpreende uma vez a cada 5, 6 anos. Fora Manchester City prevalecendo na Inglaterra, Liverpool. Querendo ou não, acho que os 12 participantes da Superliga, eles predominam mesmo. É muito difícil não ser um deles campeões. Fora o Bayern, que não tá na Superliga, mas provavelmente também, se ela começar a vingar, o Bayern vai ser o primeiro que vai ir pra dentro também da competição. Vamos ver, né? Vamos ver. Mano, é que assim, você tá entrando mais já tá entrando no âmbito esportivo e é justo, tá ligado? Tipo, que eu falei, se você olhar só por esse lado, pra gente que é público, fica muito mais legal assistir um puta campeonato Muito só com os melhores mais, times muito mais. do que você assistiu 38 rodadas de Barcelona Então, jogando com os mas, times ruins da mas Espanha. economicamente falando também, Punch, porque acho que, Sim, se eu não me engano, foi até uma defesa dos times falando que, por exemplo, esse é um exemplo meu, tá? Mas colocando na situação concreta aqui, vale mais você disputar uma partida da Superliga contra o Real Madrid, você sendo um Barcelona, um Manchester United, do que você disputar uma semifinal de Champions contra o Salzburg, em termos de pay-per-view, de venda do marketing do jogo, entendeu? Eu acredito que realmente vale, porque eu me seduzo mais assistindo um jogo pegando fogo, valendo mesmo, nem que for 3 pontos entre esses 12 grandes da Europa, do que as semifinais que vem acontecendo na Champions League, né? não, é óbvio, a gente teve esse exemplo agora na Champions League, que no mesmo dia teve Chelsea e Porto e PSG e Bayern. Quem assistiu Chelsea e Porto é Exatamente. maluco, tá ligado? Sim, não é Mas justo em termos assim, de futebol, né? Porque o Porto tirou a Juventus e méritos total pro Porto. Só que economicamente falando, você vendo futebol como empresa, não como a magia que é o futebol, que eu acredito mesmo que tem que ser levado em consideração, mas como empresa, eu defendendo meu time, eu provavelmente colocaria meu time dentro da Superliga. não, então, mas assim, eu entendo esse lado que você está falando, mas eu acho que o que tem que levar em consideração é que você acaba, que nem eu que falei antes, é a mesma discussão de por que não acaba os estaduais aqui no Brasil. Sim, Porque você tem, mano, muita gente que trabalha. É aquele negócio. 2% do sim, futebol é esses times. O resto é tudo time menor, cara. sim. Então mas você ainda depende dos times grandes para fazer os times menores lucrarem. Só que você tem que pôr no parâmetro que no Brasil, em termos financeiros, os clubes são totalmente reféns das federações e da CBF. Eles dependem da premiação dos campeonatos, da cota de TV. Os 12 europeus são independentes, são independentes. Se eles quiserem. Eu acho que toda a questão financeira da Superliga deve ser de acordo com a economia deles. Eles não estão dependentes mais da UEFA e dos patrocínios da UEFA. E nem de premiação de Champions League. Porque o participante da Mas, Superliga vai Lucas, ganhar aqui no mais que o Brasil, vencedor da eu Superliga. acho que, eu acho que a teoria é a mesma. Se você juntar aqui Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Boca Juniors, Racing, River Plate, Penharol, aí pega uns outros times dos Estados Bolívar, Unidos que Alianza fazem campeonato Lima. independente no ano inteiro, vai gerar muito mais lucro do que o Brasileirão gera pro Corinthians. Exatamente. Só Eu acho que. justo, eu acho justo. Por exemplo, Não, só que, Lucas, só que o que é foda, o que a gente tem que levar em consideração é que os clubes fazendo isso, eles estão pensando literalmente neles mesmos. É tipo, exatamente. foda-se o resto do futebol. O que Sim, importa sim. sou eu, tá Exatamente. ligado? Só que por exemplo, Esse tipo de pensamento que eu não gosto. Eu acho que realmente vai dar mais concordo. lucro, eu acho que realmente vai dar mais visualização, só que ao mesmo tempo, você literalmente é meio desumano fazer Ó, isso. não, eu concordo 100% dizendo que é desumano e tal. Só que, você vendo por esse ponto de vista, você vai disputar a Libertadores. Você vai jogar contra o Bolívar, contra o River do Paraguai, contra não sei quem do Uruguai. Anos e anos e anos e anos, você é um time grande, isso aí não te gera renda. Você
a cada 4, 5 anos joga uma fase de grupos, uma oitavas, umas quartas contra um Boca Juniors, e você vê que a sua renda é 3 vezes, 4, 5 vezes maior do que todos esses jogos que você jogou contra o Huachipato, contra não sei quem da Bolívia. Você fala, opa, pera lá, ó, é o seguinte, ô Boca, como é que foi aí? Ó, é o seguinte, o meu jogo contra você foi top de renda. Ó, ó, eu contra o River foi top de renda. Pô, cara, eu acho que a gente tá recebendo bem menos do que a gente deveria, porque a gente já tá se sujeitando a participar do campeonato, recebendo pouco, e a gente se tromba pouco. Ó, eu acredito assim, do nome grande, o nome time grande vem pela representatividade, independente da fase que tá seu time. Seu time pode estar muito, muito bem, pode estar tá top. Só que seu time não tem representatividade, não tem aquele um significado mais chulo, não tem aquela feirinha vendendo a sua camisa, não tem a pessoa na rua sabendo os seus jogadores. O Corinthians, por exemplo, está numa fase horrível, mas todo mundo sabe a representatividade que tem o Corinthians. Você prefere ver um Flamengo e Bragantino ou um Flamengo e Corinthians? Hoje, Sim. prefiro ver o Flamengo e o Bragantino. Não. É Flamengo e Corinthians, não se fala mais nisso. É o clássico da galera, o clássico do povo. Então, pra TV vale mais Flamengo e Corinthians, pros patrocinadores vale Flamengo e Corinthians, e os europeus pensaram assim, pô, vamos fazer uma liga entre só esses jogos tops. Só vai ter jogo top. Já que a fase do time não importa, eu posso pegar o Red Bull Leipzig, que tá sendo melhor, tipo, a potência na Europa, e não me rende nada. Eu prefiro jogar contra um Milan que tá mal, mas me rende muito bem. É Sim, injusto? Lucas, mas é exatamente tipo, o que você falou antes, assim, economicamente, realmente eu acho que deve ser mais viável, tanto que eles não fariam isso se não fosse. E eu acho que é questão de tempo também, eu vi até, acho que foi o Ricardo Perrone falando isso. É meio óbvio, assim, é questão de tempo, tipo, até porque na Europa, diferente daqui, que para eu viajar para Colômbia eu demoro 8 horas, 9 horas, e eu tenho que pegar avião e fazer conexão. Lá você pega um trem e da Inglaterra para a Espanha você tá em 2, 3 horas, entendeu? É muito rápido. Para você ir para Paris, para você ir para Inglaterra, para você ir para Veneza, para Sim. Roma, E, qualquer e é perde muito rápido. aquela. Então, Pode falar. assim, o cara, vamos falar assim, vai ter o jogo da Juventus com o Real. Eles vão de um país para outro no mesmo dia Sim. fazer essa viagem. Eles podem treinar no CT de manhã e à tarde É, tá lá. você pensando pelo lado humano, é injusto. Porque, por exemplo, o jogador daquele time pequeno que consegue chegar numa Champions por um milagre lá da Bielorrússia, que conta a história pra família inteira, que trocou camisa com o Cristiano Ronaldo, que marcou o Cristiano Ronaldo e não sei o quê. Pô, não, e isso realmente dói, cara. Mas você tem que pensar que o dirigente, o Florentino Pérez, que é o atual presidente da Superliga e o presidente do Real Madrid, ele não vai pensar como torcedor, tipo, nossa, que dó do tal atleta que não vai poder jogar no Santiago Bernabéu. Ele vai pensar assim, pô, eu sou presidente do Real Madrid, eu preciso fazer o Real Madrid ganhar dinheiro. E para o Real Madrid ganhar dinheiro, eu preciso jogar contra Manchester City, eu preciso jogar contra Inter de Milão, Juventus, Milan, Arsenal e Liverpool. Então o que eu vou fazer? Eu vou participar da Sim, Superliga. Lucas. Sim, mas você entende também que é o papel das federações da UEFA e da FIFA de proteger esses clubes menores. Sim. Porque, assim, eu entendo que eles têm 500 casos de corrupção e eles organizam as paradas do jeito que eles querem e nunca beneficiam Não, ninguém. se eu Eu te dou uma entendo tudo certeza de isso. uma coisa é que não estão vendo o lado humano, eles estão vendo o lado financeiro. O que perde Sim. de. A UEFA, o que ela perde de dinheiro Não, sem esses óbvio. clubes é incontável, é incontável. Porque para a UEFA perder os jogos, é óbvio que ela tá vendo financeiro, vai acabar com a UEFA. Ela só vai ter a. Se acabar a Champions, ela só vai ter a Eurocopa. Sim, É sim. óbvio que vai ferrar muito ela financeiramente. Só Uhum. que assim, eu acho que a gente tem que discutir também, não a gente assim, eu acho que todos os torcedores têm que defender assim. Eu vi o Ferguson falando, eu vi aquele Gary Neville. O Ferguson ele falou: olha, se eu não tivesse, se o futebol fosse do jeito que eles querem que seja agora, eu nunca teria sido por 30 anos técnico do Manchester. Porque eu treinava um time de segunda, terceira divisão e que não vai mais existir se for desse jeito, porque não vai ter mais dinheiro nas federações. Ó, o que eu acredito é assim, Pancho. Ó, eu vou te dar um exemplo, um exemplo mais claro pra gente. Ó, o que tem muito no Brasil é a briga por cota de TV, certo? Hum. Eu, o- não, isso não pode acontecer se Corinthians e Flamengo
alcança 5 vezes uma cota de TV, não tem por que times Bragantino, e só porque não alcança um ponto de TV quererem receber a mesma cota que Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo. É o mesmo sentido, só que o europeu ele tem um poder financeiro que ele pode bater o pé e falar o seguinte: eu não vou jogar porque não me vale financeiramente. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo não podem fazer isso. É por isso que eles jogam estadual. Nossa, vai jogar 5 vezes na semana. Eu vou jogar 5 vezes na semana. O europeu simplesmente vai falar assim, cara, eu não preciso, então eu não vou jogar 5 vezes na semana. Ou tu me Eu acho põe. que, eu acho que é um pouco mais que isso. O que o europeu faz, que a gente não faz, é a coletividade. Porque se só o Real Madrid virar e falar assim, olha, eu não vou jogar porque não vale financeiramente, quem vai se fuder é só o Real Madrid. Agora, a partir do momento que você juntou os 15 maiores clubes da Europa e falou, olha, ninguém vai jogar, aí você fode o campeonato. Porque aí os 15 clubes vão falar, olha, eu vou fazer o meu campeonato, eu vou jogar aqui. E aí a Champions que fica sem os times. Então, o que falta é coletividade. Se você acabou de dar esse exemplo. Se o conjunto Corinthians, o Flamengo, de novo, se junta a todos esses times e fala, olha, não vamos jogar Libertadores. E a Libertadores vai ser feita de Cuiabá, de Bragantino e de Defesa e Justiça e Tadjeres, ninguém vai assistir. Então o que falta aqui é a coletividade. Agora, como eu disse, a partir do momento que você já está sempre classificado para aquele campeonato, Sim, e porque não você tem é o clube rebaixamento. fundador, e não tem, você não está preocupado você não está preocupado com o campeonato nacional, porque o seu time não vai rebaixar lá na Europa, no caso, porque tipo o Barcelona tal, os caras colocam 10 jogos os time titular e o time não vai Sim. rebaixar. Mas também não precisa brigar por título, porque o que vale para mim é a premiação da Superliga. Sim, mas ó, a gente tentou criar aqui no Brasil uma espécie de Superliga, só que os times não aguentaram o financeiro de você ficar no meio das competições e viajando, você não lembra? Que teve? Que era Paraná, Rio de Na Janeiro, Primeira Liga? Minas, Primeira Liga. Era Primeira Liga, Premier League. Era muito interessante para os clubes a criação de uma liga independente que não tem política em volta, não tem Rede Globo em volta. Mas, ó, o que falta pro time brasileiro criar uma Superliga? Dinheiro, bicho, dinheiro. Não, não é assim também. É que assim, aquela Superliga não tinha consistência. Tipo, primeiro que pra você fazer qualquer liga tem que estar Corinthians e Flamengo, mano. E nessa aí só tinha o Flamengo. Não tinha nenhum clube de São Paulo, se não me engano. Nenhum clube de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, não tinha nenhum clube. Tinha Cruzeiro, acho que Atlético não tava. Aí tinha, acho que os times do Rio e Sim, só. eles E os clubes do tentaram. Nordeste. Mas o Então, Corinthians, assim, o Corinthians não essa aceitou primeira porque liga, ficou com medo da CBF, velho. Ficou com medo de não receber o dinheirinho que vem lá. não é medo, Lucas. É que, assim, na época, o Andrés, por exemplo, o Corinthians, ele fala, mano, por que que eu vou afetar meus contratos aqui de TV e tudo mais, sendo que eu não vou receber nada nesse campeonato? Mas a A longo grande diferença prazo você é, na receber muito Superliga, mais. não, porque na Superliga os caras estão planejando receber estratosfericamente. Agora, nessa primeira liga do Brasil que você está falando, praticamente não tinha premiação. Eles Então, estavam lutando para buscar patrocinador. só que se você tem esses times, Corinthians, Flamengo, óbvio que vai ter patrocinador, porque é os maiores times do país, São Paulo, Palmeiras. Esse dinheiro não vai ter intermédio. Vai ser patrocinador clubes. Não tem esse patrocinador CBF, dirigentes, empresários, clubes. Você entendeu? Sim, Lucas, mas, Faltou coragem. no modelo que foi feita a primeira liga não valia a pena. Sim, mas aí é a versão brasileira nossa, que é feita sempre igual tudo que a gente faz, né? Mas até porque o que a gente está falando é que a Superliga ela está sendo feita porque os clubes vão desistir de jogar Champions League. Tipo, Não. não precisa mais disso aí. Você acredita que vale a pena jogar regional? Não, pro clube grande não vale, Lucas. Só que é o que eu tô falando. Mas pro clube pequeno existir, precisa do grande. Então, não, A gente tem não essa poderia, discussão há muito tempo. O não estadual, poderia ele. ter uma liga criada em Ah, que os pequenos têm que jogar entre si e os melhores entre os pequenos entra para jogar com os grandes? E então, isso já os existe, grandes não né? precisam Chama Copa do rebaixar. Brasil. Pancho, se o Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos rebaixam num Paulistão, é pior para quem? Para competição, para os times pequenos que não vão ter a renda de jogar contra esses grandes, ou para o time grande?
É regional. Lucas, eu entendo tudo isso, mas o que acaba, o que assim, a gente tem um problema aqui que eles não têm lá na questão do regional, que é o calendário. A gente perde 3 meses da nossa temporada vendo o estadual, Pior ainda, sendo que esses três exatamente. meses podia ser mais espaçado para as competições mais importantes. Uhum. Por isso que a gente discute se precisa ter ou não. Só que a gente sabe que a gente é de torcedor de time grande. O time pequeno, ele só vê ele só joga nessa época, basicamente. Sim. Se seu time pequeno se sobressair entre os pequenos, você tem total direito de jogar contra os grandes. É o que eu penso. Eu posso estar errado, posso estar certo, não sei. Então, o Mas que eu não acho que te pode priva de fazer jogar é contra os isso. grandes. O que eu acho que pode fazer é isso. Eu acho que. Tá com a minha imagem? Voltou, voltou. Ah. O que eu acho que pode fazer é isso. Eu acho que pode, durante o ano, os clubes pequenos jogam uma competição grande, para quando chegar lá no começo do ano, tem um campeonato de um mês, assim, como se fosse uma pré-temporada mesmo, de time grande contra time pequeno, já começa mata-mata, nem precisa de fase de grupos, Sim. acaba rápido, e aí bola pra frente com o Então, brasileiro. Mas assim, tem que ver se é viável também e tudo mais. então só uma leve ressalva disso aí que você falou. Por exemplo, esse mesmo fator, onde está a justiça dos times da Libertadores entrarem nas oitavas da Copa do Brasil? É a mesma coisa. É o mesmo símbolo. Fala que os oito times que estão na Libertadores, eles têm preferência porque eles são maiores e foram melhores durante o ano. Então eles têm privilégio. Você entendeu? Tem a mesma coisa na Copa do Brasil, os times da Libertadores entram nas oitavas. É isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. É a mesma filosofia, entendeu? E o Ah, fato mas de o isso é Brasil tem você oito privilegiar. vagas, o Brasil tem 8 vagas, a Bolívia tem três, Cara, mas duas. eu entendo, mas é diferente, porque eu entendo que isso é você privilegiar o mérito dos times na temporada anterior e também você prestigiar a competição, porque você, é que nem você acabou de falar, você prefere ver um campeonato que não vai ter Palmeiras, Flamengo e São Paulo, e nesse caso, nesse caso, ou um campeonato com eles, sabe? Tipo, Sim. então é impossível você fazer sem eles. Agora, na questão do Sul-Americano, eu não sei, eu falei ontem, né, no último vídeo, mas eu não sei se vai continuar nesse jeito de o clube que cai na fase de grupos, ele voltar para a Sul-Americana, porque agora também tem fase de grupos na Sul-Americana, né? Não, voltou, pô. O Grêmio caiu na terceira fase lá da Não, sim, na pré-Libertadores. pré-Libertadores, mas O o terceiro acho que Palmeiras cai caiu também, né? Na Então, ano Sul-Americana. passado, o São Paulo caiu na fase de grupos, ele entrou na É, Sul-Americana. terceiro do grupo. Ele vai pra Sul-Americana igual a Então, Champions. esse ano eu acho que não tem mais isso. Eu acho que tem, viu? Porque tem 16 avos igual a Champions, igual a Europa League, né? No caso. Então, só que agora você tem grupos, Lucas. Antes não tinha, antes ia direto de mata-mata. É. Não sei, a gente vai ver aí. Mas voltando a falar da Superliga, a gente tem que parar de romantizar o futebol, porque o futebol, para os dirigentes, e não é romantizado. Eles veem o futebol como negócio. E como negócio, a Superliga é mais rentável do que a Champions. Cara, o que a gente. Oh, se o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea, o Manchester City estão inseridos, times que, meu, não dá pra discutir que esses times são politicamente os mais inteligentes que tem. Cara, coisa tem, bicho. O futebol é negócio, eles pensam assim e vai ser assim. Não tem gourmet. É o que eu falei antes. Você pensar como um monstro de sete cabeças, não. Isso é normal, era algo que já ia acontecer. Mas assim, é que eu tô achando também que é um blefe, assim. Eu acho que não vai acontecer agora. Eu acho que isso é mais para os clubes falando, olha, a gente tem poder para fazer isso. Cara, o problema, Ponte, é porque é os maiores times do mundo. Porque o Mundial é segregado. Por que o campeão da Libertadores entra na semifinal? Porque o campeão europeu entra na semifinal e o campeão da África e da CONCACAF tem que ficar se matando nas fases anteriores. Por quê? Porque teoricamente eles são as competições mais fracas. Porque historicamente a Libertadores e a Champions têm mais representatividade e na teoria tem um futebol melhor. Então eles têm vantagem Mas em se relação você aos parar pra outros. ver, antes da FIFA assumir, o Mundial, quando o São Paulo ganhou Era lá, só os que todo mundo dois. Por fala, isso, era só Libertadores ó, e é Champions League, nem esses outros clubes nem entravam. intercontinental. Se não tem o mundo inteiro, não é mundial, é intercontinental. Então. É, eu tô sendo justo. Eu acho que é meio desumano essa atitude, Também acho. porque você tá acabando com.
com a competitividade das ligas, de todas as ligas nacionais dos clubes Que já não são muito que estão na competitivas, Superliga, mas aí você zera de você vez tá as acabando com a possibilidades. Champions, você tá acabando com a Champions, você tá acabando com o modelo que eu acho mais justo, que é você ir bem na sua Liga Nacional Classificar para internacional, né? para classificar para internacional. Mas, ao mesmo tempo, eu acho normal os clubes que sempre estão nas ligas internacionais, que eles sempre ganham os campeonatos, falar, então vamos criar a nossa própria liga e ganhar mais dinheiro. Sim, Eu acho que é normal, só que, ao mesmo tempo, é desumano. sim. Porque você acaba com os clubes que são da segunda divisão, os clubes menores da primeira divisão, que dependem de você para fazer a renda deles, porque tem pessoas ali que trabalham, tá? Sabe? Tipo, Sim, tem pessoas que dependem daquele salário. Então, se você fala assim, puta, eu vou ganhar 1 bilhão a mais, só que eu tô gerando 1 bilhão a menos de emprego, sabe? Então, assim, eu acho meio sim. feio, tá ligado? É, esse é o pensamento utópico do futebol, né? Que com certeza não vai rolar, porque a gente sabe muito bem como funciona o futebol, principalmente o nosso, que é o mais corrupto talvez do mundo. Mas é isso aí. Eu acho que essa Superliga vai acabar sendo. Não, posso estar enganado, eu espero que eu esteja enganado, mas acredito que a Superliga vai acabar se tornando a Real Champions. Acredito que os times menores vão ter que se qualificar para participar entre os grandes, independente da fase dos grandes. E eles têm uma série de fatores que eles podem falar para comprovar isso aí. Pode falar da Juventus, que é campeão todo ano do italiano, o Bayern, que é campeão todo ano do alemão, do Real Madrid e do Barcelona, que se revezam entre o espanhol, o City, do Liverpool e agora Tottenham e Chelsea, que também estão na Superliga, que se revezam todo ano no inglês. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Então, eu acho que é um blefe, eu acho que isso não vai ser criado agora, mas eu acho que no futuro é algo que vai acontecer. Mas e inclusive, eu tanto acho que não vai, porque a Champions hoje também, a UEFA mudou o formato da Champions, né? Em Sim. pressão à Superliga. Então é por isso que eu acho que está E acontecendo aumentou o já. número de participantes da Champions agora para também ter mais dinheiro, sabe? Vai ter mais jogos e ter mais dinheiro. É Porque meio ficou que com isso. medo, porque ficou com medo. É jogo político, gente. Não acredita em conto de fadas. Isso é jogo político. A UEFA tá o que agora? Tá tendo que monetizar tudo, tá tendo que redirecionar as economias para atrair os grandes, porque os grandes não estão seduzidos mais com a Champions League. Isso ia É. acontecer. Isso ia acontecer uma hora ou outra. Eles estão É ameaçando há normal isso. Tudo que tempos. paga mais, você prioriza. Por exemplo, a gente A teve Copa do uma Brasil, época cara, tá que. pagando muito. Eu prefiro ganhar a Copa do Brasil do que ganhar a Libertadores, em termos Eu ia econômicos. falar Se eu isso. Eu ia sou falar dirigente, exatamente isso. eu como torcedor quero a Libertadores. Mas como dirigente, tipo, se eu fosse dirigente, eu queria a Copa do Brasil. Eu ganho mais. É normal isso. Mas eu acho que é isso então, Lucas. Acho que é isso. Por hoje é isso só. A gente só veio trazer uma breve explicação aí e nossas opiniões aí a respeito da Superliga, né? Tanto do ponto de vista humano, como ponto de vista de empresa, de comércio, de negócio e afins, né? Acho que é isso aí então. Quinta-feira vai ter Corinthians e River do Paraguai. A gente, Só esperem nossos vídeos. a gente vai estar aqui para fazer um review rápido, né, e eficiente de Corinthians e River, né? A gente parece que vai É, ter surpresinhas aí na escalação aí e vamos que vamos, né? rápido e Qualquer, eficiente que demora meia hora. qualquer notícia aí a gente do mundo do futebol A aí gente aparece aí. a gente volta a falar. E É é isso isso aí aí. então. Valeu, galera. Falou, abraço. Não se esquece de se inscrever aí se você está assistindo, de dar o joinha aí. Deixa nos comentários aí o que que você achou da Superliga aí. Pra gente, né, entender melhor o seu lado aí, se você pensa mais como o lado humano do futebol ou do lado comercial, né? Que eu acho que é o que prevalece ultimamente, né? Obrigado e tamo junto, rapaziada.